Bom e abençoado dia, família de Deus. Nós caminhamos na segurança que servimos ao Deus único, aquele que tem o poder de fazer e desfazer. E caminhamos em prova dia a dia, prova de nossa fé, da nossa conduta, da nossa reteza diante de Deus e não diante dos homens. Porque não nos interessa agradar homens, mas agradar a Deus. E o que fazemos? Fazemos para agradar a Deus. Logo, se faço algo que não é agradável aos olhos de Deus, sinto no meu espírito que magoei ao Senhor. E é tão fácil magoar a Deus, porque transgredir sobre as ordenanças e leis divinas é algo que fazemos sem nos apercebermos às vezes. E precisamos estar atentos para não magoar o Espírito Santo, não ofender a Deus, não negar a salvação em Jesus Cristo. Precisamos entender que o mal é uma força em si mesmo. A Bíblia relata que há trevas sobre a face do abismo, que no universo há trevas, que há uma força contrária à vontade de Deus que vem das trevas, e que o próprio Satanás foi eleito por essas forças como príncipe das trevas. Não é príncipe de Deus, é príncipe das trevas. E Jesus disse que veio para combater as obras de Satanás, as obras do mal. Ora, alguns dizem que Satanás, que o diabo foi criado por Deus. Mentira. Os desvios de conduta de Satanás o levaram a pecar contra Deus. Assim como os desvios do ser humano leva a pecar contra o Deus Altíssimo. Precisamos entender com profundidade que Deus é luz e nele não há treva alguma. Alguma. Se em Deus não há trevas, como há concordância de Deus com as trevas? Como pode o diabo trabalhar para Deus? Porque Deus é Senhor de todas as coisas, sim, mas as coisas se desviam da vontade de Deus. Porque quando Deus dá livre-arbítrio aos anjos, aos homens, ocorre uma situação de escolha. E a escolha é servir a Deus ou servir ao pecado, que traduzindo é servir ao diabo. Porque as pessoas se deleitam nos seus pecados, no homossexualismo, na bebida, no vício, nas drogas, na prostituição, na lascívia. Porque o homem se deleita nessas coisas? Porque o homem escolheu as trevas. E as trevas, como a noite é propícia, as trevas são da noite. Você é do dia, você é da noite. Em Deus, repito, não há treva alguma. Vamos ler para que não seja só eu a falar. Em 1 João 5, em 1 João, capítulo 1, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então, amado, então, amada, Deus não concorda com trevas. O diabo não trabalha para Deus. O mal se estabelece por si mesmo. Deus permite o mal? Permite porque o gerente desse mundo chamado Adão permitiu antes. Quem permitiu o mal de entrar no mundo e se estabelecer foi Adão. Então, o mal se estabeleceu e criou suas raízes e dominou sobre tudo. Por isso não haverá governos que possam satisfazer a necessidade do povo. Seja o governo totalitário, comunista, socialista, seja o governo democrático, não interessa o governo.
a forma de governar, todos se inclinam ao mal. Porque os políticos gostam de poder e dinheiro, da lascívia, da prostituição, do pecado. Diria que talvez grande parte desses políticos, 60% a 70%. Alguns são homens honrados, mas a maioria não são. Por isso, o caos se estabelece com facilidade. Porque o poder está estabelecido por meio dos políticos. Não é assim? Então, amado, amada, precisamos entender que as trevas não têm parte com Deus. Que as trevas são absolutas quando o homem se esquece de Deus. E quando o homem não professa sua fé e não busca ser reto no meio de tanta coisa errada, ele se torna parte do instrumento da maldade na humanidade. Ou você é instrumento de Deus, ou você se torna instrumento do diabo. O homem não está livre para ser o homem. Não. Exerce sobre o homem a influência espiritual da maldade ou da bondade. E cada uma tem a sua fonte. Da fonte de Deus não nasce nada ruim. Egoísmo, ódio, raiva, ira, contenda, maledicência, prostituição, lascívia. Nada disso nasce do trono de Deus. Nasce do trono de Satanás. Mas as pessoas hoje querem o seu bem-estar, a sua felicidade. Loucos. Não há como ser feliz no mundo onde uma criança morre de fome. A gente olha para a África e no Sudão e vê aquelas crianças morrendo à míngua, comendo barro com água. E cadê os homens que falam que vão salvar o mundo com a vacina e não salvam as crianças dando alimento? Cadê o poder do mundo? Cadê o poder dos poderosos para assistir essas crianças que estão morrendo à míngua de fome? Não fossem as doações que são feitas para os médicos sem fronteira que vão lá assistir essas crianças, dando o mínimo necessário, elas teriam perecido há muito tempo. Então não venham dizer que querem salvar a humanidade, que vão criar alguma coisa que possa ser para que a humanidade seja salva. Mentira. Tudo tem o interesse por trás. Tudo tem. E aqueles que gritam contra esses interesses são sufocados, deixados de lado, impedidos de continuar a falar. Nós, como formigas, que cada uma faz sua parte, não se importa se a outra está fazendo. Nós, como as formiguinhas, temos que continuar fazendo a vontade de Deus, fazendo o bem a cada momento de nossas vidas, sendo retos, sinceros, honestos, sendo luz no mundo de trevas. As trevas e a luz não se misturam. É igual água e óleo. Se as trevas não podem se misturar à luz porque elas acabam diante da luz, elas têm que atacar a luz de uma forma oculta, levando aqueles que são agentes de Deus a cometerem erros para que as trevas dominem sobre essa mente fraca, possuída. Deus tem levantado os seus profetas, os seus homens, para ser boca santa no mundo. Mas haverá um tempo em que essas vozes se calarão, e o homem procurará a verdade e não encontrará. Procurará saber o que deve fazer para encontrar o reino de Deus e a salvação, a paz, e não a encontrará. Hoje ainda é tempo. E se você não aceitou Jesus, é tão simples. Confesse os seus pecados a Deus e em seguida diga: eu aceito a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. E creio que Ele ressurgiu dos mortos. A escolha é minha, a escolha é sua, a escolha é nossa. O mundo está como está porque Deus deu livre-arbítrio às suas criaturas. Querubim, serafim, arcanjo, anjo, homem. Todos são dotados de inteligência e poder de escolha. E as trevas
enganaram 1/3 dos anjos do céu. E as trevas estão enganando mais de 1/3 dos homens na terra. Qual lado você vai ficar? Aonde vai passar a sua eternidade? É difícil seguir a Deus? É bom seguir o diabo? Há uma eternidade te esperando. E nesse lugar, a sua alma permanecerá para sempre. Com Deus ou sem Deus. Que você reflita sobre o que está fazendo. Entenda que o egoísmo não te levará a lugar nenhum a não ser as trevas. E as trevas te levarão para o abismo, que é o inferno absoluto. A escolha ainda te pertence. Se você está nas trevas, saia. Procure a luz. Entre na luz. E seja luz. E a graça de Deus, o amor infinito de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com você hoje e sempre. Amém.